Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos, tenho 49 anos, sou natural de Belo Horizonte, sou engenheiro civil e administrador por formação. Atuo na engenharia civil há mais de 10 anos e na área comercial há mais de 20 anos. Eu estou aqui hoje para apresentar a vocês a Arx, falar um pouquinho da tecnologia de uma maneira um pouco diferente. Eu vou apresentar para você a tecnologia Arx em todo o seu contexto, considerando que você é o meu cliente em potencial. Olá, eu sou o Carlos, represento a Arx em Belo Horizonte e hoje pretendo conversar com vocês a respeito das soluções Arx. Antes, porém, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. O que realmente impede ou atrapalha você de iniciar a sua construção? Ou o que te impede de dar a continuidade àquela obra que foi recém-paralisada? O que te impede de fechar aquele projeto daquele cliente que quer construir, mas que depois de tantas exigências te deixou em dúvida e você, mesmo pesquisando a fundo, não está encontrando a tecnologia que vai atender a essa demanda do cliente? Uma tecnologia que garanta segurança, os requisitos de conforto ambiental, o custo e a valorização do imóvel. Ou mesmo, você que pretende participar da construção de um conjunto de residências e não está sabendo como considerar no seu projeto uma tecnologia com baixo custo. Enfim, seja você engenheiro, arquiteto, diretor, empresário ou profissional de diferentes áreas, se você deseja uma tecnologia inovadora, normatizada, certificada, que pode garantir inúmeros diferenciais e ainda ter um custo menor no contexto geral da obra, você vai descobrir agora como. E ao final, eu vou deixar o meu contato para você ter a oportunidade de me ligar e nós agendarmos uma conversa para eu entender a sua necessidade, oferecendo uma solução inovadora que vai contribuir para atender seus objetivos construtivos. A Arx é uma empresa com mais de 40 anos no mercado mundial. O nome Arx foi criado estrategicamente para ter a mesma pronúncia em diferentes línguas. O nosso negócio é composto de uma das tecnologias sustentáveis mais importantes do mercado global. O lançamento da Arx no Brasil
aconteceu em 2016, no evento da Concrete Show, um dos maiores eventos de construção da América Latina. E a partir daí, foi se consolidando no mercado e já temos experiências em todo o Brasil. A sede atualmente da Arx está em Vila Velha, no Espírito Santo, mas a atuação é em nível nacional. Estamos também no Canadá. A tecnologia da Arx é composta de formas termoacústicas para paredes de vedação e de concreto armado. Uma tecnologia que proporciona uma construção rápida, eficiente, segura, econômica e sustentável. É a única tecnologia construtiva do mercado com a qualidade certificada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma tecnologia inovadora que vai contribuir em todas as fases da obra. É a mais moderna solução para o mercado de paredes do mercado da construção civil. A Arx não coloca só à sua disposição a tecnologia. A Arx capacita a mão de obra para que os novos profissionais possam entender, trabalhar e disseminar essa tecnologia. Por isso dizemos que temos um compromisso social com o setor. Atualmente são mais de 70 mil técnicos treinados no Brasil. São mais de 105 mil projetos concluídos. Mais de 12 milhões de metros quadrados de paredes executadas e mais de 30 milhões de investimentos no Brasil. Sempre que eu começo a falar da Arx, as pessoas já ficam ansiosas por saber. Como que isso funciona? É uma parede de concreto com forma de GPS? É isso mesmo? O sistema construtivo é parede de concreto? O que a tecnologia é? É um método construtivo que utiliza a forma de GPS para construir parede de concreto armado de acordo com a norma 6.118, norma de estruturas de concreto. E a norma 16.055 de paredes de concreto armado. E é a única tecnologia construtiva no mercado capaz de superar integralmente todos os requisitos das normas de desempenho, a NBR 15.575. É um método que elimina a fase de desforma, uma vez que não será necessário fazer investimentos pesados em formas. Quando a forma deixa de ter a função de forma após a secagem do concreto, ela passa a ter a função de revestimento térmico e acústico, possibilitando a redução da carga nas fundações. Tem classificação contra incêndio, tamanhos padronizados de acordo com a alvenaria tradicional no Brasil, redução de etapas de impermeabilização e acabamentos. Garante, dessa forma, benefícios nunca antes oferecidos no mercado da construção brasileiro. E otimiza a vida do construtor, do empreiteiro, do consumidor final e do usuário final dessa tecnologia. A tecnologia Arx é uma inovação construtiva. O ICF é uma inovação no mundo estrutural. Essa tecnologia é composta de placas GPS testadas e adaptadas ao mercado brasileiro, considerando as condições tropicalizadas e as dimensões e características das normas construtivas brasileiras. Os blocos da Arx estão disponíveis em duas linhas de montagem para paredes de vedação, que é o Arx Veda, e para paredes estruturais, que é o Arx Prime ou Arx Steel. Ela é indicada para projetos residenciais unifamiliares e multifamiliares, obras comerciais, públicas, instituições, edificações militares, vedações externas, internas, câmaras frias e até piscinas. É uma ferramenta utilizada com muita eficiência para construir paredes de concreto com isolamento acústico e térmico. Esse bloco tem a característica de substituir o bloco de cerâmica e o bloco de concreto na vedação ou na construção estrutural, podendo utilizar o sistema de vedação no sistema pórtico tradicional ou como paredes de vedação apenas. E ainda, temos também paredes estruturais, paredes que geram um ganho de tempo e dinheiro. É 373% mais produtiva e reduz mão de obra direta e indireta em 73%. A Arx possui o metro quadrado mais rápido do país, o que resulta em uma economia significativa de mão de obra. Esse bloco tem a característica de substituir o bloco de cerâmica e o bloco de concreto na função de vedação ou estrutural, podendo utilizar o sistema de vedação no sistema pórtico tradicional ou como paredes de vedação. O produto é todo certificado. A Arx teve a preocupação de obter a certificação junto à ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E os produtos estão inclusos no TCPO 15, que é a tabela de composição de preços para orçamentos, que já apresentam essa tecnologia.
além de ter a certificação LED, que é a referência nacional de certificação para construções sustentáveis. Dentre as vantagens que eu posso citar aqui para você, que eu gostaria de citar, porque são várias, nós temos eficiência energética. Os clientes declaram por unanimidade que seus custos de eletricidade, resfriamento ou de aquecimento são entre 60% e 80% menores do que em imóveis construídos com alvenaria convencional, ao qual residiram já em outras oportunidades. O desempenho térmico, as paredes da Arx, mantém a temperatura constante. A maioria de nossos clientes relatou uma redução média de 60% de tamanho de equipamento de ar-condicionado e, consequentemente, uma economia. Tem também a resistência estrutural. São de 6 a 9 vezes mais resistentes que os edifícios de alvenaria convencional, resistindo assim a colapsos progressivos causados por inundações, deslizamentos de terras, explosões causadas por vazamentos de gás, ciclones e até furacões. O desempenho acústico dessa tecnologia, as paredes da Arx atuam como uma barreira sonora que elimina os ruídos externos e internos, além de uma economia de custos durante toda a sua vida útil. Os clientes Arx costumam se referir às suas residências como uma economia passiva, já que a baixa manutenção e os custos de operação que continuam a cada ano de vida da construção, eles não têm ou diminuíram consideravelmente. Em relação à sustentabilidade, além da economia nos aparelhos de ar-condicionado, que eu já citei, os produtos da Arx têm 20% de material reciclado. Indiretamente, a tecnologia Arx contribui para gerar apenas 2% de desperdício, diferentemente dos outros 30% das demais formas de construir. Não se utiliza formas de madeira, não existem gastos ou desperdícios com água, quebras de produto ou entulhos. A tecnologia reduz em 20% a emissão de CO2 e não emite compostos orgânicos voláteis. Nós temos o bloco de vedação, o AV40, que são blocos de vedação que têm esse nome porque nós temos um duto de 40 milímetros de argamassa, ou seja, 4 centímetros para você que fique entre as placas GPS, justamente que serão reforçados ali, são preenchidos ali com argamassa. São 25 quilos de densidade por metro cúbico, fazendo a função de formas com 60 centímetros de comprimento, 40 centímetros de altura e 14 centímetros de espessuras para ficar compatível com a dimensão das alvenarias tradicionais. E isso sem a necessidade de reboco para revestimento. Para as paredes ficarem concluídas, podemos considerar mais 0,5 centímetros de cada lado, que é o mínimo necessário para fazer uma proteção mecânica. É extremamente leve. Uma peça dessa pesa 1,2 kg no máximo. São montadas vazias. Então, tem o ganho de muita produtividade. Nós temos elementos dentro delas que fazem a união dessas formas que são chamados conectores. E eles podem ser metálicos ou plásticos. Ele fica entre elementos que ficam justapostos no sentido do pé direito a cada 15 centímetros. E eles têm a função de serem os conectores para fazer a fixação de elementos auxiliares na execução da parede, como as escoras ou elementos de união que sejam necessários, ou mesmo elementos posteriores, por exemplo, revestimentos ou de marcenaria quando a parede estiver pronta. Ele tem a capacidade de resistir 235 kg por centímetros quadrados, no material argamassado sem problema nenhum, ou fixar com adesivos colados com AC3 de qualquer elemento cerâmico ou de revestimento. O outro produto da Arx é o bloco estrutural Arx Prime, ou bloco AP100. Ele é composto de 2 placas GPS de alta densidade, porém em dimensões maiores. Ele é de 1,20 m por 60 m de altura, que permite um rendimento muito maior. É extremamente leve no sistema de encaixe, assim como o Veda. Esse é um pouco mais sofisticado, porque além de permitir o perfeito encaixe, ele faz um travamento e evita o vazamento da perda de hidratação, permitindo maior agilidade na hora de montar as formas de parede. O núcleo concreto dele, para atendimento da norma, é de no mínimo 10 centímetros, já alinhado com a dimensão mínima para a parede estrutural de acordo com a norma 16055. Nessa linha temos também um conector metálico,
A vantagem é que ele pode agregar a uma taxa de aço no dimensionamento do concreto e reduzir um pouco a aplicação do CA50. Tendo blocos com essa dimensão e sendo extremamente leves, você só vai precisar de 2 colaboradores, um profissional e um ajudante, que vai estar auxiliando na montagem de todo o conjunto de legos. Uma equipe de apenas 2 pessoas com uma produtividade diária entre 40 e 60 metros quadrados de parede. É um sistema 373% mais produtivo que a alvenaria tradicional. E como é que é feita essa comparação? Nós temos índices de produtividade da ABINE, que comparam com todo o histórico da ARX com os das outras formas de construção de paredes. A ARX tem um programa de capacitação e treinamento para criar técnicos em ICF. A ideia é fazer a montagem e a concretagem em um só local. A base para receber essa estrutura pode ser de diferentes formas. Pode ser, por exemplo, uma sapata corrida ou um radier, que já por si só já é econômico. Uma vez nivelada a base, possibilita utilizar o assentamento da primeira fiada ainda com a massa úmida, eliminando assim uma etapa importante que é a desforma. Em um primeiro momento, o EPS, como eu já falei anteriormente, ele tem a função de forma. No segundo momento, ele passa a ser considerado como um revestimento térmico acústico que irá possibilitar diminuição do seu custo. Além de eliminar algum entulho, vai diminuir tempo nas instalações e nos sistemas de instalações elétricas e hidráulicas. Os blocos ARX possuem classificação F, não propagam chamas. As paredes ARX possuem resistência a chamas superior a 4 horas, permitindo, em caso de incêndio, uma evacuação muito segura. Além disso, a fumaça proveniente da queima não produz substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente. A ARX periodicamente faz ensaios e experimentos e emite um laudo para o cliente, não só a respeito da densidade em relação à resistência aos esforços de concretagem, mas também quanto ao consumo da queima daquele tipo de produto do EPS e da qualidade do EPS que foi colocado. Outro ponto é em relação às características das paredes de concreto. Essa também é uma estrutura rígida e monolítica, que responde muito melhor a fenômenos naturais de inundações, deslizamentos de terras, etc. Além de eliminar a necessidade de fixação de buchas para a fixação de objetos nas paredes. As paredes ARX você pode utilizar diretamente os condutores metálicos ou os plásticos que já estão no corpo da parede. Em uma necessidade maior, pode-se dimensionar um parabolt, que vai diretamente no concreto. Além dessas vantagens, tem a vantagem da privacidade. A tecnologia ARX atende às normas de isolamento acústico, chegando até 65 decibéis nas paredes estruturais. Em relação à infiltração, o EPS tem baixíssima absorção de água. O revestimento das paredes com EPS o EPS tem a função de funcionar também como parede anti-infiltração, anti-mofo e anti-bolor, que é uma realidade muito comum em um país tropical como o nosso. A tecnologia ARX é toda normatizada e pode utilizar sem problema nenhum. Em relação ao número de pavimentos de edifício realizados ou em andamento no Brasil, nós temos algumas características. No Brasil, as paredes de concreto são projetadas, em média, de 4 a 5 apartamentos por andar. Hoje, tem-se feito com paredes de concreto, 12 andares, 28 andares. Eu tenho conhecimento de até 50 andares com paredes de concreto no Brasil. Hoje, pela nossa característica dos blocos da ARX de 10 centímetros, nós realizamos edificações de até 5 pavimentos. 5 pavimentos podemos utilizar sem nenhum reforço. Agora, pode-se fazer também um misto de edificações maiores, como já ocorreu com alguns parceiros nossos, utilizando os produtos da tecnologia ARX com paredes de vedação. É uma camada alternativa que vai se tornar a edificação mais barata com a mesma resistência. No Brasil, temos clientes diferentes, clientes que já experimentaram nossa tecnologia. Clientes como Senac, Caixa Econômica Federal, MRV, Rede Bandeirantes de Televisão, além de
em vários projetos na Alphaville e várias obras distribuídas em todo o país. Temos essa obra aqui realizada no Senac do Espírito Santo. Essa era uma obra para resolver uma necessidade estrutural, um anexo junto a uma edificação já construída em um terreno com características geotécnicas do solo muito ruim. Essa obra foi realizada em radier estaqueado com uma tecnologia ARCS, por ser muito próxima à estrutura já montada. Foi utilizado a parede de vedação com uma estrutura convencional, onde foi levantado de forma concomitante. As paredes foram feitas com argamassa e em 2 pavimentos. O Senac gostou tanto dessa tecnologia que já contratou para outro projeto. Essa obra foi realizada com paredes de vedação da ARCS. Nós temos residências de alto padrão no município de Iriri, Espírito Santo, com paredes estruturais e paredes internas de vedação. Temos também essa obra realizada em Alphaville, que teve duração de 4 meses apenas, reduziu consideravelmente o custo dessa obra. Nós temos residências de médio padrão na Bahia, utilizando pilares e vigas, com paredes de vedação construídas concomitantemente, além de experiências com a MRV na construção de piscinas no Espírito Santo. E a MRV já está buscando implementar essa mesma característica de construção de piscinas em outras unidades no Brasil. É uma vantagem que permite a concretagem monolítica de paredes e de fundo também, o que é favorável no momento da construção para evitar juntas frias, que é o grande vilão quando surge alguma patologia, vazamento ou infiltrações. E a velocidade de tempo, o ganho de tempo, é realmente um ganho de custo. Ela mantém a temperatura do ambiente da piscina. Uma piscina aquecida, ela vai ficar aquecida por muito mais tempo devido justamente a esse isolamento com o EPS. Isolamento com a nossa estrutura, que vai estar garantindo aí a resistência da estrutura física, naturalmente, com esse isolamento térmico. As pessoas me perguntam em relação ao custo. Concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto depende da arquitetura, do tipo de construção, do tempo de realização, de onde está construindo, do custo de materiais que estará envolvido. Depende de uma série de fatores. Depende da quantidade de pavimentos. Pensando em uma mesma condição, normalmente um edifício de 10 andares, no concreto armado estrutural, a alvenaria custa em torno de 70% a 80% do custo do concreto armado. E a parede de concreto, que a gente conhece, custa igual se for uma unidade só. Mas, conforme vai aumentando a repetição, o custo tende a cair, porque um dos fatores é o custo da forma. Então eu diria que uma parede de alvenaria estrutural e parede de concreto armado pode custar de 20% a 25% mais barato, ou até mais que o concreto armado. Porém, quando a gente fala, não é o custo da parede com parede, é de sistema com sistema. A tecnologia ARCS é mais uma solução. Tem uma obra mais limpa, mais rápida, com todos os diferenciais citados, além do custo de elas por elas. Precisa-se sempre comparar o custo financeiro que se tem uma obra, o custo de uma obra rápida, diferentemente de uma obra em que você iria estar utilizando todos os recursos tradicionais quando você vai estar utilizando o EPS. Todos esses custos envolvidos fazem com que a ARCS seja a solução mais econômica e muito mais econômica que a alvenaria tradicional ou do que a própria forma de concreto. A gente costuma dizer que na alvenaria tradicional o custo do produto da ARCS é até 20% menor. Todo esse contexto que eu falei aqui para vocês é justamente para que vocês possam entender que a solução da ARCS é muito maior do que uma tecnologia que fica disponível. É uma solução para que a sua obra possa realmente ter a melhor tecnologia, a tecnologia de ponta, com o menor custo, com a mesma segurança e com as mesmas vantagens. E tudo dentro da norma. Tudo dentro da norma técnica. Essa é a solução ARCS. Uma solução para resolver o seu problema. Uma solução para auxiliar você na criação do seu projeto. Uma solução que vai estar te proporcionando, se você trabalha com construção, se você é engenheiro ou arquiteto,
uma obra realmente com produto de qualidade, que vai proporcionar segurança, o conforto ambiental necessário, um custo menor do que o cliente espera. O meu telefone está aqui embaixo, o meu e-mail. Eu estou disponível para estar atendendo você sempre que necessário. Me proponho a estar indo até você para conhecer o seu projeto, para conhecer a sua demanda e juntos podemos rascunhar a melhor estratégia para podermos trabalhar juntos. Essa é a Arx e eu sou o Carlos. Eu espero você.